Em Hillside, uma lenda assombrava os moradores havia gerações. Dizia-se que, em uma noite de lua cheia, uma estrada sinuosa surgia na floresta próxima, levando aqueles que a percorriam a um lugar desconhecido e perigoso. Nessa noite, Tom, um forasteiro curioso, ouviu falar da lenda em um bar local. Desafiador e cético, ele decidiu investigar por conta própria. Com seu carro, dirigiu até a entrada da floresta. Para sua surpresa, a estrada sinuosa realmente se materializou diante dele. Conduzindo pelo caminho escuro, Tom se viu envolvido por uma densa neblina. A estrada parecia não ter fim, e as árvores pareciam mover-se de maneira inquietante. De repente, o carro de Tom morreu, as luzes se apagaram e ele ficou imobilizado no meio da escuridão. Então, algo estranho aconteceu. Figuras encapuzadas emergiram das sombras, cercando o carro. Seus olhos brilhavam em tons de vermelho, e eles começaram a entoar cânticos em uma língua desconhecida. Tom estava apavorado e impotente. As figuras encapuzadas abriram a porta do carro e o puxaram para fora. Ele lutou, mas era como se suas forças fossem sugadas pela escuridão ao seu redor. As figuras o conduziram por um caminho estreito até uma clareira, onde uma grande árvore retorcida se erguia, rodeada por tochas acesas. À luz das chamas, Tom viu algo que o deixou horrorizado. Pendurados nos galhos da árvore, havia corpos enforcados, todos em diferentes estados de decomposição. Eles balançavam lentamente com o vento, emitindo gemidos sussurrantes. As figuras encapuzadas o empurraram em direção à árvore, e Tom percebeu que era o próximo a se juntar à macabra exibição. Ele gritou em desespero, mas seus gritos foram abafados pelos cânticos das figuras. No último momento, quando sua vida parecia perdida, a lua cheia desapareceu atrás de uma nuvem, e a estrada sinuosa, as figuras e a árvore retorcida se desvaneceram. Tom estava de volta ao seu carro, ileso e aterrorizado. Ele dirigiu de volta para Hillside, mas nunca contou a ninguém sobre sua experiência. Sabia que ninguém acreditaria nele. No entanto, todas as noites de lua cheia, ele ouvia os gemidos sussurrantes dos enforcados em seus pesadelos, lembrando-o da terrível surpresa revelada pela estrada sinuosa. Lucas sempre teve um medo profundo de florestas. Uma fobia que ele mal conseguia explicar. Tudo começou quando era criança, com uma viagem de acampamento que deu errado. Desde então, cada som da natureza o fazia se arrepiar, e ele evitava qualquer coisa relacionada a florestas. Um dia, seus amigos decidiram enfrentar seu medo. Eles o convenceram a participar de uma viagem de acampamento noturna. Com alguma relutância, Lucas concordou, determinado a superar seu medo irracional.
A noite chegou e o grupo caminhou pela trilha até chegar a um local isolado na floresta. O crepúsculo cedeu lugar à escuridão e a luz da fogueira era a única coisa que os separava do breu total. Lucas estava nervoso, mas seus amigos estavam animados, rindo e contando histórias. Conforme a noite avançava, Lucas começou a se sentir mais à vontade. Eles cozinharam marshmallows na fogueira, contaram piadas e até cantaram músicas. Seu medo estava começando a desaparecer lentamente. Até que a sensação de ser observado retornou. Lucas olhou ao redor, tentando afastar o pensamento. Seus amigos estavam distraídos, mas ele podia jurar que algo se movia entre as árvores. Ele tentou ignorar, atribuindo a sensação ao seu medo passado. Enquanto todos continuavam se divertindo, Lucas ouviu um barulho estranho vindo da escuridão. Era um som arrastado, como se algo estivesse sendo arrastado no chão. Seus amigos não pareceram notar, mas Lucas ficou paralisado. Sua respiração se tornando mais rápida. Ele finalmente reuniu coragem para perguntar se os outros tinham ouvido o barulho. Eles riram, achando que ele estava tentando assustá-los. Lucas decidiu ir até o acampamento vizinho para pedir ajuda. Mas seus amigos o convenceram a ficar, dizendo que ele estava deixando seu medo tomar conta dele. Relutantemente, Lucas permaneceu. O barulho, no entanto, continuou. Era como se estivesse se aproximando, mais alto e mais próximo. Lucas não conseguia mais ignorar. Ele se levantou com a desculpa de que precisava ir ao banheiro. Enquanto se afastava do acampamento, o som de arrastar ficou mais nítido. Seus passos eram hesitantes e o medo começou a voltar com força total. Ele olhou para trás, mas não conseguiu ver nada além da escuridão. Finalmente, ele parou e acendeu a lanterna do celular. A luz revelou algo que o fez congelar. Marcas arrastadas no chão, indo na direção do acampamento. Era como se alguma coisa tivesse rastejado naquela direção. O pânico tomou conta de Lucas. Ele correu de volta para o acampamento, gritando para seus amigos. A expressão deles mudou de diversão para preocupação quando viram o estado de Lucas. Ele tentou explicar o que tinha visto, mas as palavras saíram em um fluxo de medo. Foi quando um dos amigos, mais corajoso, pegou uma lanterna e seguiu as marcas arrastadas. Lucas implorou para que não o fizessem, mas era tarde demais. A lanterna revelou uma cena aterrorizante. Havia uma figura agachada, escondida nas sombras das árvores. Parecia estar coberta de lama e folhas, com olhos brilhantes na escuridão. E então, a figura se moveu,
se arrastando na direção deles. O grito de horror de Lucas foi ecoado por seus amigos quando viram a coisa se aproximando. Todos correram, abandonando o acampamento e a floresta atrás deles. Eles mal olharam para trás enquanto corriam. Quando finalmente chegaram ao carro, os amigos pararam para recuperar o fôlego. Ninguém sabia o que haviam encontrado naquela floresta, mas todos sentiram o mesmo medo. Lucas finalmente tinha um medo real das florestas, algo que todos compartilhariam depois dessa noite. E o pior de tudo foi o que encontraram no bolso de Lucas. Um punhado de folhas e lama, como se algo tivesse sido trazido da floresta para o mundo deles. Era um lembrete assustador de que, às vezes, nossos medos mais profundos podem se tornar realidade. Há muito tempo, em uma pequena cidade, havia uma casa misteriosa que sempre intrigava os moradores. A casa tinha uma reputação sombria e diziam que coisas estranhas aconteciam lá dentro. Era uma construção antiga e decadente, com janelas quebradas e um jardim selvagem que parecia tentar engolir a estrutura. Ninguém se atrevia a entrar na casa, exceto um grupo de adolescentes que se achavam corajosos o suficiente para enfrentar o desconhecido. Entre eles estava Lisa, uma jovem destemida que não acreditava em histórias de fantasmas e assombrações. Ela viu o velho cartaz escrito "Vende-se", preso na cerca, e teve uma ideia. Depois disso, ela convenceu seus amigos a explorar a casa abandonada. Naquela noite, com lanternas e nervos de aço, o grupo de adolescentes entrou na casa. Eles estavam animados, rindo e fazendo piadas para mascarar seu medo. Cada passo ecoava pelo corredor vazio, e cada som aumentava a sensação de que algo os observava. Eles exploraram sala por sala, encontrando móveis empoeirados e teias de aranha por todos os lados. Até que chegaram a uma porta fechada que parecia diferente das outras. Era de madeira maciça, com entalhes intricados que pareciam formar figuras distorcidas. A curiosidade superou o medo, e Lisa girou a maçaneta, revelando um quarto que estava surpreendentemente bem conservado,
havia uma cama antiga. Cortinas empoeiradas que balançavam suavemente com a brisa imaginária e uma grande cômoda de madeira. No meio do quarto havia um espelho ornamentado. Uma peça que parecia fora de lugar naquele cenário decadente. Lisa se aproximou do espelho, fascinada pela sua beleza. Ela se olhou no espelho, mas sua expressão mudou quando percebeu que algo estava errado. Ela levantou a mão, mas sua imagem no espelho permaneceu imóvel. Um arrepio percorreu sua espinha quando ela se virou para seus amigos. Mas eles estavam parados, como estátuas, expressões de medo congeladas em seus rostos. A sala estava silenciosa, exceto pelo som de seu próprio coração acelerado. Lisa olhou para o espelho novamente e viu um sorriso sinistro surgindo no rosto do seu reflexo. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Ela estava presa em uma prisão silenciosa. Seu corpo imóvel enquanto seu reflexo a observava. Então, o reflexo de Lisa começou a se mover independentemente, como se tivesse vida própria. Ela viu seu reflexo caminhando em direção à cômoda de madeira e pegando algo. Era uma adaga antiga, afiada e reluzente à luz fraca. O reflexo se aproximou lentamente dela. A adaga brilhando com um tom malicioso. Lisa estava paralisada pelo terror, enquanto o reflexo se aproximava cada vez mais. E então, a adaga se ergueu no ar, pronta para atacar. Naquele momento de puro horror, Lisa conseguiu liberar um grito, que rompeu o silêncio da sala. O espelho se estilhaçou e o reflexo sinistro desapareceu. Seus amigos acordaram do transe, olhando confusos e assustados. Eles saíram correndo da sala, deixando a casa assombrada para trás. Lisa nunca mais foi a mesma após essa experiência. Ela percebeu que havia coisas que não podiam ser explicadas. Coisas que ultrapassavam a lógica e desafiavam a compreensão humana. A casa abandonada continuou sendo um mistério. Um lugar onde a linha entre o real e o sobrenatural se fundia.
Lisa aprendeu que o medo pode se manifestar de maneiras inimagináveis, escondidas nas sombras mais profundas da nossa mente e da realidade. E apesar de sua bravura, ela nunca mais olhou para um espelho da mesma maneira novamente. Você pode estar se perguntando como eu sei dessa história. Bom, é que eu estava lá naquela noite e eu presenciei tudo. Naquela noite de chuva intensa, eu dirigia pela estrada deserta e sombria. A escuridão era opressiva e o barulho da chuva batendo no teto do carro era ensurdecedor. Eu estava indo visitar um velho amigo que morava em uma casa afastada na floresta. À medida que avançava, a visibilidade ficava cada vez pior e a estrada sinuosa parecia se estreitar ainda mais. As árvores cobertas de folhas, pesadas com a chuva, formavam uma espécie de túnel escuro e assustador. De repente, vi uma figura solitária à beira da estrada, encharcada e tremendo de frio. Não consegui ignorar a pessoa em apuros. Então, parei o carro e a deixei entrar. Ela estava vestida com roupas antigas e desgastadas, e seu rosto estava pálido como a morte. Ela agradeceu pela carona, mas permaneceu em silêncio durante a viagem. Sua presença era estranha e inquietante. E eu me sentia desconfortável naquele espaço apertado com ela. Conforme nos aproximávamos da casa do meu amigo, a chuva aumentou ainda mais, transformando-se em uma tempestade furiosa. A estrada à nossa frente estava alagada e o carro começou a se debater na água em meio à escuridão. Eu estava prestes a entrar em pânico, quando de repente a mulher misteriosa começou a cantar uma melodia suave e arrepiante. A água ao redor do carro pareceu recuar como se obedecesse ao encantamento da mulher. Surpresa e aliviada, eu segui em frente, chegando finalmente à casa do meu amigo. Ao entrarmos na casa, minha estranha carona se desculpou e desapareceu nas sombras, como se nunca tivesse estado lá. Confusa e assustada, contei ao meu amigo sobre o encontro sobrenatural. Ele explicou que, há muitos anos, uma mulher que vivia naquelas redondezas costumava cantar para acalmar a chuva e evitar enchentes. Ela havia morrido em um acidente, mas seu espírito ainda vagava por aquela região. Eu estava aliviada por estar segura. Mas então, meu amigo sorriu de maneira sinistra e sussurrou que ele também havia dado carona à mulher naquela noite. Um calafrio percorreu minha espinha quando percebi o verdadeiro significado de sua história. Aquela mulher não poderia
parecia ter estado em 2 carros ao mesmo tempo. Olhei pela janela e vi a figura da mulher do lado de fora, olhando fixamente para a casa. O verdadeiro pesadelo estava apenas começando, e eu estava presa naquela casa, naquela noite de chuva eterna, com algo que não era deste mundo. Sofia era uma jovem fascinada por casas antigas e misteriosas. Ela tinha uma predileção especial por casas com um toque de estranheza. E isso a levou até a Casa dos Espelhos, uma mansão isolada no topo de uma colina. Diziam que a casa era cheia de espelhos, cada um mais bizarro que o outro. Intrigada, Sofia decidiu explorar a casa, mesmo com os avisos dos moradores locais. Quando ela chegou, ficou maravilhada com a arquitetura peculiar e os espelhos que decoravam cada canto. Eles eram de todos os tipos e tamanhos. Alguns distorciam as imagens de forma grotesca, enquanto outros refletiam de maneira surpreendentemente nítida. Enquanto Sofia explorava a casa, algo a intrigou. Ela notou que, em um dos espelhos no corredor, sua própria imagem estava normal, sem distorções. Era como se aquele espelho fosse diferente dos outros. Ela se aproximou e viu algo que a deixou sem fala. Uma porta secreta atrás do espelho. A curiosidade de Sofia a levou a abrir a porta e entrar em um quarto oculto. Lá dentro, ela encontrou um diário antigo e empoeirado. Ao folheá-lo, descobriu que pertencia a Emily, a antiga moradora da casa. As páginas estavam cheias de entradas estranhas e incoerentes, sobre espelhos mágicos e um mundo do outro lado. Sofia ficou obcecada com o diário e os espelhos, passando dias explorando a casa. Ela começou a notar que, à medida que olhava para o espelho normal com mais frequência, seu reflexo começava a sorrir de maneira sinistra. Mas ela estava tão envolvida em suas descobertas que não deu importância a isso. Finalmente, Sofia encontrou uma entrada que mencionava como atravessar para o outro lado usando um dos espelhos. Ignorando os avisos no diário, ela seguiu as instruções à risca e entrou no espelho normal, esperando encontrar o misterioso mundo mencionado por Emily. No entanto, quando atravessou o espelho, Sofia se viu em um lugar completamente diferente. Não era um mundo mágico, mas sim um quarto sombrio e decadente. Ela percebeu, com horror, que estava dentro de um dos espelhos distorcidos que adornavam a casa. Sofia gritou, mas não houve resposta. Ela estava presa no espelho. Seu reflexo agora no mundo real. Do lado de fora, o reflexo sinistro de Sofia começou a sorrir com um toque de triunfo. Lá, dentro daquele mundo sombrio e distorcido, estava Emily.
a antiga moradora, que havia feito o mesmo experimento anos atrás e trocado de lugar com seu próprio reflexo malévolo. Agora, Sophie estava condenada a compartilhar o destino de Emily. Presa para sempre no mundo distorcido dos espelhos, enquanto seu reflexo maligno caminhava livremente no mundo real. A Casa dos Espelhos havia reclamado mais uma vítima para sua coleção sombria.